de Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 3, o texto que nós lemos no início. Vamos fazer destaque aos versículos 16 e 19. Acharam, irmãos? Leia junto comigo esses dois versos, os 16 e o 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. As partes finais dos versículos diz assim: para que vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. A parte final do 19 diz: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quero convidar o presbítero Júlio para fazer esta oração, pedindo a Deus para que ministre aos nossos corações por intermédio da sua doce e maravilhosa palavra. Glória a Jesus. Oremos, igreja. Amantíssimo, eterno, maravilhoso Pai, queremos te agradecer mais uma vez nesta manhã, pela sua infinita bondade e misericórdia, estar, Senhor, nesta manhã, a cada um dos teus servos, ministrar o coração de cada um, que nós possamos, ó Deus, absorver a Tua palavra, entender e compreender, que o Senhor possa, Deus, nos encher da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, que nós possamos, ó Deus, a cada dia de ter uma entrega de dentro para fora, Senhor, que venha falar conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, tome o seu assento. O tema desta rápida e objetiva palavra desta manhã de Santa Ceia é: estamos em construção. Qual é o tema? Eu estava escutando louvor entoado pelos jovens e pelos adolescentes, e eu percebi o quanto de fato e de verdade nós precisamos do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vivemos em um tempo em que tudo precisa ser muito rápido, um tempo de imediatismo, e esse imediatismo, ele precisa ser perfeito na nossa concepção, na nossa mente. Mas Deus, ele não trabalha dentro desta lógica da pressa. Deus não tem pressa. Tudo que Deus faz é por intermédio de processos. Mas nem sempre percebemos que o processo já começou. E nem sempre percebemos que estamos precisando passar por este processo. E raramente percebemos quando o processo espiritual acaba. Por que temos essa dificuldade? Porque associamos o que Deus está fazendo com o que está acontecendo à nossa volta. Associamos o que Deus está fazendo com aquilo que os nossos olhos nos comunicam, com aquilo que a nossa mente consegue captar através dos nossos sentidos. Mas nem sempre é assim. No mundo espiritual, as coisas funcionam de uma forma que, para percebermos o que está acontecendo lá, é necessário muita sensibilidade espiritual. E a própria aquisição da sensibilidade espiritual se dá por intermédio de um processo que o próprio Deus faz em nós. E nem sempre o processo que Deus está fazendo em nós para que sejamos sensíveis ao seu Espírito Santo, porque a sensibilidade é só depois desse processo, às vezes é imperceptível. E aí que reside o grande perigo. A verdade é simples, mas não é tão compreendida a princípio por muitos, porque apesar dessa verdade ser simples, é uma verdade muito profunda. E ninguém aqui, ninguém
Isto aqui é a grande verdade, e não percebemos porque ela é profunda e é complexa. Ninguém aqui está pronto. Todos nós estamos em construção. Eu estava tentando me lembrar, em uma das viagens que fiz, nessas minhas andanças, enquanto itinerante, eu estava chegando numa cidade para pregar, e quando o avião foi aterrissando, aquela paisagem é muito linda, que coisa linda, eu nunca havia, eu não me lembro de ter visto algo tão bonito visto de cima. Poucos morros, uma planície muito grande, o aeroporto ficava muito bem localizado, num ponto muito estratégico na entrada daquela cidade, e de cima a gente olhava aqueles prédios muito bem feitos, aquela cidade muito bem arquitetada. Que maravilha, aquele contraste com o azul do céu, com a natureza, aquele verde maravilhoso. Eu falei, que cidade espetacular, que cidade bem construída. Descemos, aterrissamos, e aí os irmãos estavam me aguardando, eu entrei no carro e fomos em direção àquela igreja onde eu estaria ministrando. E conforme nós fomos entrando, a realidade começou a bater a porta. Nós passamos por muitas casas ainda não acabadas, casas com as colunas ainda de fora, os tijolos à mostra. Passamos por lugares onde pouco havia obras acabadas. E quando eu cheguei naquela igreja, eu me perguntei, onde está aquela cidade que eu vi de cima? Eu fiquei ali pensando comigo, foi quando o Espírito Santo começou a me revelar algo especial. Nós ainda não estamos prontos, nós somos aquelas construções que estão sendo concluídas. Nós estamos todos em conclusão, estamos todos em construção. Por isso necessitamos de um mover contínuo do Espírito Santo em nossas vidas. E temos muitas dificuldades porque nós procuramos uns nos outros um modelo a ser seguido. A perfeição que não encontramos em nós, procuramos encontrá-la nas outras pessoas. E quando nós procuramos em nós a perfeição que precisamos nas outras pessoas, nós falhamos, porque as outras pessoas, seja lá quais forem em quem miramos, elas possuem suas falhas, também estão em construção. E quando com muito esforço conseguimos alcançar aquele patamar, daquela figura humana que nós estabelecemos como paradigma de perfeição, nós percebemos que somos tão imperfeitos, muito aquém daquilo que é determinado pelo próprio céu. Por isso, por mais que você siga o exemplo de um homem de Deus, de um servo de Deus, quando você alcançar aquele patamar, aquele nível, você vai perceber que você precisa de algo mais. O algo mais que nós precisamos está relacionado com o fato de nós estarmos ainda em construção. Nós não podemos, em momento algum de nossa carreira cristã, nos esquecermos deste fato. Por isso, quando começamos a nossa reunião de hoje, na oração que fizermos juntos com a igreja, no momento, após o momento devocional, eu pedi para que os irmãos orassem, não pedindo as coisas deste mundo, não pedindo por bênçãos, muito embora nós precisemos de tantas e tantas bênçãos, porque se eu fosse perguntar, passar o microfone de mão em mão, para que alguém com sinceridade dissesse suas necessidades terrenas, ainda que mais básicas para a sua subsistência, nós teríamos aqui muitos e muitos testemunhos de necessidades. Sim, isso é fato. Alguém precisa de um vestuário, alguém precisa de um carro novo, alguém precisa comprar alguma coisa para colocar na sua mesa, alguém precisa de um emprego, alguém precisa... Sempre estamos precisando de alguma coisa relacionada a esta terra. Mas eu convidei os irmãos que, muito embora estivéssemos precisando, ou estarmos precisando de coisas referentes a essa terra, eu recomendei aos irmãos que buscássemos não isto, mas sim a presença de Deus em nós. Há uma necessidade de clamarmos mais pelo Espírito Santo. Há uma necessidade de buscarmos mais Deus e deixarmos um pouco as coisas que Ele pode nos dar. Buscar a Deus pela sua presença, simplesmente para sermos cheios dEle, trabalhados por Ele, corroborados com o seu Espírito no nosso homem interior, é imperiosamente necessário em nossos dias. Porque nós estamos superdotados de uma visão
absolutamente antagônica do que é aquilo que espiritualmente deveríamos ter. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos recomenda: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós fomos treinados a sairmos de casa com o seguinte conceito já estabelecido: eu vou lá buscar a minha bênção. E quando nós falamos que vou lá buscar a minha bênção, nós estamos mandando uma mensagem para o nosso próprio cérebro, que quando chegarmos aqui nós vamos só receber de Deus, quando na verdade o que Ele quer de nós é entrega. Antes de pedir, entregue, traga para o altar de Deus. Trazer o quê? A sua vida, o seu coração, o seu ser. E quando você sai, aleluia, da sua casa dizendo: eu vou me entregar, eu vou adorar, eu vou magnificar o nome do Senhor, eu vou me dedicar, eu vou me consagrar, eu vou me lançar como oferta ao altar do Santo dos Santos. O que acontece? Ele se prepara para trabalhar na sua vida, não nas coisas do seu entorno apenas, mas ele se prepara para trabalhar no seu interior. E quando Ele começa a trabalhar no nosso interior, a intenção dele é nos levar ao princípio. Levar aonde, irmãos? Ao princípio. O princípio de tudo, porque quando Deus criou o Éden, e depois que o Éden estava formado, no último dia, Deus cria o homem e o coloca no Éden, era o lugar da comunhão, o jardim da comunhão. Ali todos os dias, segundo as Sagradas Escrituras, na viração do dia, Deus descia e visitava Adão. Adão tinha um privilégio, nós precisamos reavê-lo, porque lá no Éden foi perdido esse privilégio. Qual é o privilégio? De estar face a face com Deus. Deus descia e conversava com Adão. Deus descia e olhava para Adão. Adão via a face do nosso Deus. Os irmãos percebem a profundidade disto? Por que isso acontecia? Porque Deus havia constituído o homem estava puro. Não tinha mácula, não tinha pecado, não havia nada que impedisse a comunhão direta com o próprio Deus. O Criador e a criatura, o eterno e aquilo que foi feito pelo eterno. O infinito com o finito se fundia por causa da pureza, por causa da santidade, por causa da ausência do pecado. E ali todos os dias Adão era visitado. Deus fazia questão de ir lá. Deus ainda faz questão de comungar conosco. Sabe por que a nossa comunhão com Deus não é tão plena? Não é por conta daquilo que Deus ainda não fez, é por causa daquilo que nós ainda não nos predispomos a fazer. Porque quando nós dissermos: Deus, eu quero entrar no jardim, eu quero ver a sua face, Ele estará no mesmo lugar quando você o encontrou pela primeira vez. O Espírito dele vai te envolver da mesma forma como te envolveu da primeira vez. Você vai sentir o Espírito Santo te tirando desta terra, te levando para as alturas celestiais, e você vai voar nas asas do Espírito novamente como da primeira vez. Ele está pronto, Ele não mudou, quem mudou fomos nós. Se nós pedirmos, Ele nos concede. Vocês se lembram das recomendações do Senhor Jesus Cristo em São João capítulo 14, versos 14 a 18, ele diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, aqui que é importante, observe, se me amardes, só se amar, diga comigo, só se amar, se amardes, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então só quem ama é quem guarda a palavra está na tua mão, levanta a tua Bíblia e deixa eu ver. Esta palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Quem ama a Deus é assim que funciona, é a lâmpada para os pés, é a luz para os caminhos, é alimento, é sustento, é renovo, é santidade, é libertação. Glorifica a Deus pela palavra nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. E aí então o Senhor diz: e se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê
nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. E no versículo 18, ele diz: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Observe, ele está dizendo aqui que quem ama guarda a palavra, e quem guarda a palavra tem em si a presença do Espírito Santo. E por que e para que o Espírito Santo habita em nós? Porque nós somos templo do Espírito. E para quê? Para que sejamos corroborados com a força do Espírito Santo no nosso homem interior. Isto é um processo. O que significa a palavra corroborada? Em algumas versões que nós lemos aqui, certamente os irmãos encontraram: trabalhado eficazmente, trabalhado poderosamente. Então a palavra corroborado aqui deve ser entendida da seguinte forma: para que o Espírito trabalhe poderosamente no vosso interior. Aqui não está dizendo para que o Espírito trabalhe poderosamente na sua aparência. Aqui não está dizendo para que o Espírito trabalhe poderosamente no seu porte físico, para que o Espírito trabalhe poderosamente na sua aparência física, para que você seja mais bonito, para que você seja aplaudido por onde você passa, para que você seja visto e admirado ou admirada aonde tu coloca a planta dos teus pés, por aquilo que o teu corpo apresenta, pelo trabalhar do seu corpo físico. Não quer dizer nada disso. Aqui está dizendo para que sejais corroborados com o Espírito Santo no homem interior, trabalhado com poder, com eficácia no homem interior. Essa deve ser a prioridade da igreja. Levanta a mão direita em nome de Jesus, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo que a partir deste momento de ministração nesta Santa Ceia, quando você dobrar os seus joelhos, você vai pedir prioritariamente para que o Espírito Santo trabalhe no seu interior. E quando o Espírito Santo começar a trabalhar com eficácia, aleluia, de forma gradual, gradativa e constante no seu interior, você será transformado por dentro. E de dentro para fora todos glorificarão o nome do Senhor pela tua vida. Você recebe esta palavra nessa manhã? Aleluia, aleluia. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Meu Deus. E o versículo 17 é a coisa mais linda, irmãos. Eu me emociono, eu sinto a presença, porque ele está dizendo assim: para que Cristo habite em vós pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Sabe o que ele está falando aqui? De fundação, de fundamento. Se está falando de fundação, se está falando de alicerce, se está falando de fundamento, ele também está falando de edificação. A proposta de Deus para nós aqui nesta manhã, sabe qual é? Nos edificar. Quando nos reunimos aqui, não é para nos desconstruirmos, não é para nos destruirmos, não é para sairmos daqui danificados, machucados, amargurados, não, é para a nossa edificação. Hoje o Espírito Santo está enchendo este ambiente, eu sinto a presença dele, para a nossa edificação. Aleluia. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí, porque o Espírito Santo está nos edificando. A Cibe canta um louvor que eu gosto muito de ouvir, porque são verdades bíblicas que estão intrínsecas nesses louvores. E eu fico muito incomodado quando escuto louvores que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Mas o louvor que a Cibe cantou, o louvor que os adolescentes e os jovens cantaram, sabe, a Cibe canta, ainda não louvou hoje, mas canta rotineiramente um louvor que diz que o homem exterior, né, pode estar sendo deteriorado. Não é mais ou menos isto? Contudo, o interior está sendo renovado dia após dia. O que é que isso nos comunica? Que não importa o que você esteja passando nessa vida, que não importa o quão difícil esteja a tua jornada nesta terra, o que importa é a forma como o Espírito Santo está trabalhando no seu interior.
porque às vezes nós nos deparamos com pessoas que realmente estão em dificuldades, acamadas, atribuladas, as circunstâncias lhes são realmente, de fato, desfavoráveis, pessoas que não conseguem, mesmo querendo sair de suas casas, estar aqui onde você está adorando ao Senhor, mas estão impossibilitadas, estão enfermas, estão entrevadas em cima de uma cama, mas a alma daquela pessoa está cheia de Deus. É disso que se trata, é do trabalhar no homem interior. E quando o Espírito Santo trabalha lá no nosso interior, aleluia, não importa mais nada, o que importa é a glória. Nessa manhã eu quero profetizar sobre a tua vida, aleluia, a glória de Deus manifestada de forma plena e poderosa. Você sairá daqui diferente, cheio de Deus, edificado por Deus e trabalhado pelo Espírito Santo. Deus não está apenas reformando, Deus está construindo. Oh, glória! Quem tem coragem de bater no peito e dizer assim: eu estou sendo construído por Deus? Olhe para quem está do teu lado e diga assim: não me julgue, meu irmão, não me julgue, não me julgue. Eu estou em construção, aleluia. Hoje eu estou melhor do que ontem, porque a obra está andando, aleluia. Mas amanhã eu estarei melhor do que hoje, porque a obra não vai parar. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminar até o último dia. Rabachurianda labaias, remandurianda labassurianda raios. Você pode levantar a mão comigo e glorificar e exaltar ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse trecho que nós lemos aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração poderosa. Ele revela 4 dimensões do agir de Deus na vida do crente. Primeiro, fortalecimento interior. Primeiro que é? Fortalecimento interior. As suas bases interiores precisam ser fortificadas. Existem muitas pessoas que são muito susceptíveis aos ataques do adversário. Mas o apóstolo Paulo, ele sabe disso. Aqui mesmo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. E quando ele fala de lugar, ele não está dizendo para dar espaço. Porque o diabo não precisa de espaço, ele só precisa de uma brecha. Estava conversando com a minha mãe, ela disse que conheceu um irmão, até citou o nome de onde ele veio. Ele disse que o diabo usa 2 ferramentas, uma marreta e uma cunha. Quem sabe o que é uma cunha aí? É? O diabo ele só usa 2 ferramentas, uma marreta e uma cunha. Quem está com uma marreta e uma cunha não precisa de porta aberta, precisa de quê? De uma brecha. Se ele encontra uma brecha, ele começa pá, pá, pá. E outra coisa que eu aprendi, diga comigo: o diabo não tem pressa. Não tem pressa. Outro dia, baseado dentro desse mesmo conceito, desse mesmo prisma, eu encontrei aleatoriamente um daqueles vídeos lá da internet que aparece sem você perceber. Era um homem em cima de uma pedra enorme. E nas mãos daquele homem só tinha uma marreta e um ponteiro. Tem ponteiro e tem um outro da ponta chata. O que é? O ponteiro é talhadeira. Não era ponteiro, desculpa, era uma talhadeira. Ele só tinha uma pedra, ou seja, em cima daquela enorme pedra, uma pedra enorme. Ele só tinha uma marreta e uma talhadeira. E ele abriu uma maleta. Quando ele abriu a maleta estava cheia de cunhas, uma maior e mais grossa do que a outra. São níveis de cunha diferentes, uma maletinha pronta. E aí eu falei: esse vídeo eu quero assistir. E ele então pegou o ponteiro e começou pá, bater naquela pedra. Era uma rocha enorme. E depois que ele encontrou a primeira brecha, ele foi ali e pegou a primeira cunha. E foi naquela brecha. Pum, pum. Quando aquela
cunha encaixou, ele pegou a talhadeira e foi para o lado. A primeira seta já entregou. A primeira seta já quem está entendendo aqui? A primeira seta é pequena, mas já entrou. Diga, cuidado com as pequenas setas. E diga assim, porque depois da menor vem a maior. E aí ele vem com a segunda. Pega a mesma talhadeira, a mesma paciência, a mesma expertise. Ao lado da primeira cunha já enterrada na rocha, ele vem e bate de novo. Pá, 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 pá. E pega a segunda cunha que já era maior e mais grossa. Enterrou. A pedra está intacta. Não sentiu nada ainda, mas já está com duas. Uma menor e outra maior. Duas setas. Ele vem, crava a terceira, a quarta, a quinta. Quando chega na quarta, na quinta, a rocha faz assim, ó, já começa a estalar, já começa a tremer, e aparece a primeira fissura. Aí ele desce da pedra, ele vai acompanhando aquela fissura e chega, em determinado momento, ele pega uma cunha maior e bate. Nem chega a enterrá-la por completo, e a pedra se parte de cima a baixo, pá, se divide, caiu. O Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, desse trecho, ele está dizendo essas 4 dimensões. A primeira é o fortalecimento interior. É o seguinte, é da seguinte forma que devemos entender: não podemos deixar nenhuma seta atingir a nossa estrutura interior, porque quando as setas vão entrando, o crente racha, o crente quebra, o crente se desconstrói por dentro. Não estou falando por fora, porque você olha por fora, ela continua bonita, com aquele penteado, com aquele sorriso, cantando ainda fazendo alguma coisa, mas por dentro já rachou. Aleluia! O apóstolo Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que usou Paulo a escrever aos Efésios, é o mesmo Espírito Santo que me deu a mensagem ontem, ainda sentado à mesa, na hora do nosso jantar. Eu disse para minha esposa: eu ainda não tenho a pregação de amanhã, eu estou esperando o Espírito Santo confirmar. 4h15 da manhã de hoje, o Espírito Santo me desperta com um tema: estamos em construção. Eu disse: qual o tema? Ele me deu Efésios 3,16, e eu estou aqui dizendo que Deus está trabalhando no teu interior nesta manhã, porque Ele quer te fortalecer. A graça de Deus está sendo manifestada, o poder de Deus está sendo manifestado. Nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do maligno vai atingir o teu coração, nem a tua alma, porque o Espírito Santo enviado por Jesus Cristo, que habita em você, que está dentro de você, que estará contigo para sempre, vai te fortalecer nesta manhã. Quem recebe esta palavra, deixa eu ver. Aleluia. Pode glorificar, porque Ele está recebendo a nossa adoração. É noite de edificação, de fortalecimento espiritual. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a partir do capítulo 5, lá no versículo 10, né? Efésios 6, versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe isto: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entre todos os itens da armadura de Deus, ele fala do capacete da salvação, e ele fala também do escudo da fé. O escudo da fé serve para quê? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Serve para quê, irmãos? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nesta noite, nesta manhã, Deus está te fortalecendo, e você está levantando o seu escudo da fé.
Em nome de Jesus, tenha uma visão de si mesmo, uma visão espiritual. Enxergue-se, contemple-se, levantando o escudo da fé. E esses dardos inflamados do maligno que estão sendo atirados contra a tua vida para te destruir, para te fragmentar, para te machucar por dentro, para deixar, aleluia, você ali aquela obra tipo que abandonada. Deus está dizendo: vai tudo cair por terra agora. Está batendo nesse escudo e está caindo por terra. Eu quero te lembrar do Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque Deus está dando ordem aos seus santos anjos para trabalhar em teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele mesmo está te sustentando, nenhum dardo vai te atingir. Eu me lembro, isso deve ter mais ou menos uns 15 anos, ou mais, do Palace 2. Quem se lembra do Palace 2 que caiu? Sim ou não? Quem se lembra? Todo carioca lembra. Muitos irmãos passavam por perto todos os dias. Conheci alguns que até trabalharam lá. Sabe, queridos, o Palace Hall caiu. Diga, o Palace Hall, Palace 2, né? O Palace 2 caiu. Vamos lá? O Palace 2 caiu. Depois de um processo longo de construção, caiu. Mas por que caiu? Já se perguntou por que caiu? Por causa da fundação. Por causa das estruturas. Oh, meu Deus. Eu quero que você se deixe ser usado pelo Espírito Santo agora. Primeiro levanta a sua mão assim, ó, assim, lá do céu. Você está recebendo agora, quem levantou está recebendo algo de Deus. Com essa mão que você ergueu, que está recebendo algo de Deus, você vai colocar no ombro de uma ou duas pessoas e vai dizer assim: Deus vai te edificar. Mas você não vai cair. Profetiza sobre a vida dele, sobre a vida dela. Você não vai ruir. Diga, você não vai fracassar. Ninguém vai te jogar por terra. Eu quero te dar espaço agora. Eu quero dar espaço para você profetizar na vida de um ou dois aí. Profetize que ele não vai cair. Profetize que ele não será derrotado. Profetize que ele não será atingido. Profetize, deixa Deus te usar. Profetize em nome de Jesus. Aleluia. Fortalecimento interior. Entra aqui e sai aqui, ó. Olha para mim. Entra aqui e sai aqui. Está de um lado, sai do outro. Não desce ao seu coração e nem fica na tua mente. O Espírito Santo é como se fosse aqui, não que ele seja, é só um exemplo. É como se fosse aquela senhora, dona de casa dedicada. Aquele paninho jogado aqui no ombro, né? Espanador na alta mão e a vassoura, observando a casa. Opa, varre, abana, limpa, não deixa nada descer ao coração e nem ficar na mente. Porque o Palace 2 caiu? Porque na construção tinha, quando foram usar a mistura do material, tinha cimento bom? Tinha. A ferragem era boa? Era na bitola certa? Sim. Mas qual foi o maior problema? Que utilizaram areia do mar misturada na areia comum para a construção. Aquela salinidade que contém na areia começou a corroer as estruturas, os ferros, e foram enfraquecidos. São coisas que com o tempo trazem prejuízo. De hoje para amanhã não acontece. Lembra no início da mensagem que eu disse que o diabo não tem pressa? Não, ele não tem pressa. Ele não apaga o crente de hoje para amanhã. Ele tira uma brasa hoje, ele tira outra brasa amanhã, ele tira um gravetinho aqui, tira outro graveto lá.
no culto passado você dava a glória a Deus, você dava aleluia, você profetizava, falava em mistério. Agora, para você abrir a boca e dar um glória, está só a misericórdia. Mas eu quero profetizar que esse fogo vai voltar. Vai voltar. Satanás aqui não vai apagar ninguém, não vai. Se ele pensou que ia nos destruir, que ia nos derrubar, ele se enganou, porque quem vai cair por terra será ele. Vindo o inimigo contra vós como uma corrente de águas, o Espírito Santo tavorará contra ele a bandeira da vitória. Erga a tua mão com a tua bandeira da vitória em nome de Jesus e diga: aqui não, Satanás. Aqui no meu interior é o Espírito Santo, é quem trabalha. Receba nesta manhã esta palavra e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aquilo que não deveria estar, estava misturado no material da edificação. Por isso, depois de pronto, caiu. Deus está trabalhando de forma tão poderosa em nosso coração. Como eu disse que ainda estamos em construção, nesta construção Ele vai separar com exatidão material puro, para que você esteja forte, pronto. O inimigo vai olhar para você e vai dizer assim: ali não adianta, porque ele tem estrutura, ele tem fundamento, ele tem alicerce. Lembra das palavras de Jesus Cristo, São Mateus capítulo 7, a partir do 24? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que construiu a sua casa na areia. Na areia. Na areia. Aí vem vento, vem enchente, leva aquela casa. Mas aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, sopraram os ventos, veio e bateu forte contra aquela casa. Ela caiu? Não caiu, ficou de pé. A tempestade passou, a luta passou, mas ela está de pé, a construção não cai. Deus está dizendo: hoje eu estou trabalhando no teu interior com o meu Espírito, com muita eficácia, porque quando as lutas vierem, elas virão, você sentirá a pressão, mas ela vai passar e você vai continuar de pé, e louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu acredito que Deus já está fazendo isto aqui. Quem está na luta, mas está dando glória. Quem está na luta, mas está na presença, joga a mão para cima, deixa eu ver o que o Espírito Santo de Deus está fazendo aí. Suri malabassuri cantaraios. O segundo processo aqui eu encerro para nós ministrarmos a Santa Ceia. Qual é o segundo? É a habitação de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele revela nesse texto as 4 dimensões do agir de Deus na vida do crente. Primeiro, fortalecimento interior, as estruturas. Estruturas. Deus está me travando aqui na estrutura. Mas eu quero que você me ajude a pregar. Coloque a mão sobre ele ou sobre ela e diga assim: Deus está trabalhando nas suas estruturas. Ore Massuria Darabá. Na sua estrutura, Satanás não vai tocar. Nessas colunas que sustentam a tua vida espiritual, ele não vai tocar. Quem toca aí é o Espírito Santo, só ele. É lá no teu interior, é lá no recôndito da tua alma. Ele está indo lá agora e está fortalecendo você lá dentro. Habitação de Cristo, diga comigo: habitação de Cristo. Mais forte. O que significa isso? Ele nos orna por dentro.
Ele trabalha por dentro. É aquele trabalho do arquiteto, né? Tem o engenheiro e tem o arquiteto. Você pega um espaçozinho assim, chama o arquiteto e diz assim: puxa vida, eu queria dar uma melhorada nesse ambiente. Ele sabe. Ele chama um decorador, aí coloca tudo direitinho ali, arquiteta tudo direitinho, o decorador vem, faz o trabalho ali com o arquiteto, e aquele espaço que parecia que não ia dar em nada, agora fica lindo e maravilhoso. Quando você vê, você diz assim: uau! Quem passa de fora não vê como está dentro. Tem muita gente que lá dentro parece estar machucado. Por quê? Porque está recebendo de fora os ataques do adversário. A impressão que dá quando vê um crente chorando, o que é? Se não tiver discernimento, tem até muita gente que faz isso. Vê um crente chorando, talvez até na presença, falando em mistério, e confunde tudo. E está chorando, está triste. Aí vai lá, levanta. Ai, vem cá, levanta, meu filho. Aí vai lá, puxa o irmão, dá um abraço, tipo que vai consolar. Querido, aquilo ali é só o quebrantamento, é o derramamento. Quando a gente se fragmenta no corpo, ele fortalece dentro. É por isso que quando a glória desce, a gente nem fica de pé, a gente fica jogado ao chão por causa do peso da glória. Mas lá dentro está fortalecida, a casa está arrumada, está tudo bonito, aleluia. Então é isto que o Senhor está fazendo, Ele está decorando o seu interior. Decorando, por quê? Porque é a casa dele. Bate no peito e diga: eu sou casa dele. O Espírito Santo é meticuloso, ele é zeloso. Sabe, ele trabalha de forma poderosa, maravilhosa. Então lá no teu interior, na casa que é dele, ele está ajeitando tudo. Nessa manhã, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Essa ansiedade vai embora, essa depressão vai embora, essa angústia vai embora, essa aflição vai embora. Ah, pastor, mas eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou com a porta fechada, eu estou vivendo um momento de escassez, de aperto. Não importa, não é disso que eu estou falando, porque o Espírito Santo que trabalha no teu interior, que te dá fortalecimento e ajeita a casa para ele habitar em você, é ele que te sustenta, é ele que vai te revelando, é ele que vai abrindo o caminho, é ele que te toma pela mão, é ele que te guia, porque tu é filho de Deus, é ele que vai te mostrar onde é que está a tua vitória. Mas nessa manhã ele está dizendo: deixa eu arrumar a casa. Oh, aleluia. Terceiro fundamento, o Paulo está dizendo assim: você precisa compreender o amor. Como assim? Diga para quem está do teu lado, diga assim: todo esse processo é demonstração de amor. Aí a gente, na nossa mente finita, cheio de conceitos errôneos, cheio de filosofias humanas impregnadas na nossa alma, tão susceptível a esse mundo de engano, a gente pensa: Deus, mas por que tanta dor? Mas por que tanta prova? Diga para quem está do teu lado, me ajuda: construção dói. É assim mesmo. Ele está edificando, ele está construindo, ele está arrumando. Pastor, está meio bagunçado. Eu detesto casa com obra. Tem muita coisa para fazer na minha casa, às vezes eu não faço só para não bagunçar tudo, sabe, meus irmãos? Mas minha esposa tem que fazer a obra, tem que fazer a obra. Aí a gente vai lá, faz a obra, arreta daqui, puxa dali, cai pó, cai massa. É uma coisa que parece que está tudo bagunçado, mas é nessa hora que a gente sabe está em construção. Depois que terminar a obra vai ficar lindo. Então nesta manhã a palavra de Deus para você é: suporte este processo. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu vou liberar, porque o Espírito Santo está me ordenando. Quem recebe, levanta a mão. Quem recebe, levanta a mão. Eu vou profetizar. Depois deste processo, a tua vida servirá, primeiro, de inspiração para muita gente. Segundo lugar, glorificará o nome do Senhor. E terceiro lugar, até o inferno vai reconhecer que você não pode ser tocado, porque tu és
servo e servo de Deus. É porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer de volta. E por fim, plenitude espiritual. Diga comigo, plenitude. É isso que Ele quer te dar. Ele quer que você seja plenamente cheio dEle. Fecho a minha Bíblia. Ele quer que você seja plenamente cheio dEle. Cheio dEle. Cheio dEle. Por onde você vai passar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem algo diferente ali. Já passou por isso alguma vez? A pessoa olha para você, tentando decifrar, discernir o que tu tem, e comenta com outras pessoas a teu respeito: ele é diferente. O que ele tem? Tem algo diferente nele. Eu vejo algo. Esse rapaz é diferente, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Não precisa você dizer não. Não precisa você dizer. Deixa exalar. Deixa exalar a sua essência. Deixa transbordar. Deixa transbordar. Nessa manhã Deus vai te encher da essência e do poder dEle. Você vai sair daqui exalando o perfume da glória de Deus. Eu estou profetizando, tu percebeu? Tu vai sair daqui cheio, transbordando do poder de Deus. Aonde tu passar ficará um rastro de unção, porque você abriu teu coração para o mover e para o trabalhar de Deus. Você está em construção, mas está ficando bom. Está em construção, mas está ficando bonito. Está em construção, mas vai glorificar o nome do Senhor. Agora, para a gente fechar essa mensagem, segura na mão aí das pessoas que estão do teu lado. Levanta a mão dela lá em cima, assim, isso, aleluia. Assim como Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés, Deus está com o Espírito Santo sustentando você de pé. O processo não vai te debilitar, o processo não vai te parar. Isto é construção, é para a glorificação do nome do Senhor. Você está sendo corroborado com o Espírito Santo no teu homem interior. Você está sendo cheio da graça e do poder de Deus, porque tu é templo do Espírito Santo. E em nome de Jesus, além do poder do Espírito Santo que te sustenta, você tem esse irmão do teu lado que ora com você, esse irmão do teu lado que sustenta esta guerra com você. Em nome de Jesus, eu vou te dar um tempo, alguns segundos para você orar em favor de quem está ao seu lado agora, pedindo a Deus graça, poder e unção sobre a vida dele. Ore por ele, ore por ele, ore por ele, ore por ela. Peça a Deus, reveste. Deus, enche o teu servo, enche a tua serva, enche a tua igreja de poder, enche a tua igreja de unção. Meu Deus, o que nós precisamos é de graça, é de poder, é de unção, é de virtude, é do trabalhar do teu Espírito Santo. Mais do que tudo nessa vida, enche a tua igreja. Eu posso ver o Espírito Santo trabalhando na vida da igreja nessa manhã. Oremos.